Série Refúgio na Tempestade, parte 30. Jerusalém, outro cumprimento. Num futuro próximo, o Espírito Santo se afastará por completo da terra, não por uma decisão arbitrária de Deus ou porque Jesus deixa de ser mediador. Não. Com a rejeição plena da chuva serôdia, a humanidade se consolida no mal. Em outras palavras, culmina ali o processo de pecado contra o Espírito Santo. A máquina humana se estragou tanto que não tem mais conserto. Nunca mais assim foi com a geração pré-diluviana. Gênesis 6:5. Assim ocorreu também com a nação judaica, por rejeitarem Jesus. Mesmo que o Espírito Santo aqui permanecesse, ninguém mais se converteria. Perderam a capacidade do bem. Perderam o livre-arbítrio. Estão fixados no mal. Esta é a razão por que Jesus encerra seu trabalho como advogado do homem. É claro, nessas condições, Satanás está totalmente livre e autorizado a atuar, a destruir. Aliás, da inspiração do Espírito de profecia, temos o seguinte texto: a ira de Satanás aumenta à medida que o tempo se abrevia, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Grande Conflito, página 629. Após a graça, Deus atuará direta ou indiretamente? Ou então, será Deus ou Satanás o grande destruidor? Como destacamos anteriormente, existem dois grupos de passagens indicando a destruição do mundo em futuro próximo após o tempo da graça. O primeiro grupo de passagens aponta a destruição como causa das pragas e a volta de Jesus, destruição direta. O segundo grupo de passagens aponta a destruição por uma guerra, culminando com a intervenção de Jesus em sua vinda. Como será, afinal? Vamos responder essa pergunta com outra. Há algum tipo, símbolo, figura do passado desta destruição pós-graça? Nos destaques dados às ocorrências em Gibeon e Perazim, algo já foi dito a respeito. Mas aquela proposição profética e bem como a resposta à pergunta merecem mais amplo fundamento. Do passado, o acontecimento usado por muitos são as pragas do Egito. Elas, como já vimos, estão inseridas no grupo de juízos diretos de Deus. Lá, de fato, Deus ordenou a seus anjos bons destruírem a nação. Mas, efetivamente, o tipo indicado por Jesus está em Mateus 24, a destruição de Jerusalém. É também o tipo indicado pelo Espírito de profecia, amplamente exposto no primeiro capítulo do livro O Grande Conflito, um capítulo completo destacando o tipo e o antítipo. Alguns parágrafos sobre o tipo. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e rebelião, e apressando-se ao encontro dos juízos retribuidores de Deus. Grande Conflito, página 20. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Grande Conflito, 23. A Babilônia antiga foi usada como tipo da Babilônia moderna, porque tinha as mesmas características, a mesma personalidade. O mesmo não se pode dizer de Jerusalém, que foi apontada por Jesus como tipo da Babilônia moderna, apenas em 2 itens: a incredulidade e rebelião de ambas e a maneira como seriam destruídas. Esta mesma questão é reassumida no capítulo 39. Aproxima-se o tempo de angústia. Justamente o capítulo que trata daí em diante dos acontecimentos após o tempo de graça.
Voltamos à pergunta: qual dos dois grupos, direto ou indireto? Jesus, sobrenaturalmente pelas pragas e pela sua volta, ou será Satanás, em grande medida, usando seus dois métodos, suas duas armas de sempre? Primeira, atuando na natureza, tornando-a agressiva e destruidora. E segunda, despertando o espírito dos homens para conflitos armados por razões sociais, raciais, econômicas, religiosas, etc. Tanto a Bíblia como o espírito de profecia indicam as duas coisas. Desde o fim da graça até a sexta praga, os juízos são indiretos. A Satanás será permitido destruir quando, por fim, Deus intervirá. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Situação semelhante existe entre os dois grupos de passagens messiânicas. O Messias seria humilde e sofredor, como também glorioso e Senhor, mas em ocasiões distintas. Assim se harmonizam também os dois grupos de passagens escatológicas. Os ímpios se destroem em grande medida até a sexta praga. A partir daí, Deus atua diretamente quando for ouvida do céu a glória da sua voz. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário da parte do trono, dizendo: Está feito. Apocalipse 16, 17. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, donde vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo: Está feito. Apocalipse 16, 17. Essa voz abala os céus e a terra. O Grande Conflito, 642. Voltaremos ao assunto no capítulo que trata da sétima taça.